Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando e aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 120, chamada Assim Será, baseada numa própria passagem do Mestre Jesus, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 21, onde o Mestre diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: guardará inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não é senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicará em torno dos teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série de admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitados por fora e vazio por dentro. Amontoará riquezas e apetrechos de conforto para tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuis na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade do teu viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, às sombras das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus alveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos seus semelhantes, és apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trazes consigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Essa lição é uma lição que ela quase complementa aquilo que nós estávamos conversando na lição passada, da semana passada, na lição 47, e ela continua essa reflexão que é importante, que é muitas vezes a gente não se dá conta da importância dela, da reflexão de se nós de pensarmos de como nós estamos dando a atenção, o valor às suas devidas coisas. Ou refazendo esse questionamento, será que estamos dando a verdadeira importância para as coisas que realmente são importantes, ou nós estamos trocando? Ou para as coisas que não são tão importantes assim, a gente doa a nossa vida, e para as coisas que verdadeiramente são importantes, que nos levam a essa riqueza perante as leis de Deus, a gente não está dando muita importância, a gente não está dando bola. Então, é uma reflexão que essa lição nos ajuda a fazer. E isso é realmente muito importante, porque muitas vezes, quando nós reencarnamos, a gente perde essa noção de seres eternos que nós somos. Então, a riqueza, as vitórias, o que nós temos, aquilo que nós não temos, está tudo ligado a esse pequeno momento que nós estamos encarnados. E pensando em nós como seres eternos que nós somos, realmente esse instante onde nós estamos encarnados, realmente é apenas um ponto, pensando em nós seres eternos. Em quantas milhares de reencarnações nós tivemos no passado, em quantas milhares de reencarnações ainda a gente vai ter. E muitas vezes a gente faz dessa reencarnação a nossa, digamos assim, o nosso motivo de viver, no sentido de assim, a gente não pensa nas consequências que a gente faz. A gente pensa nos objetivos, a gente pensa naquilo que a gente quer, e a gente não pensa na consequência de que aquilo vai nos trazer no futuro. A gente pensa apenas em conquistar aquilo que nós queremos. E buscando apenas esse conquistar aquilo que nós queremos, muitas vezes a gente passa por cima do próximo, passa por cima das pessoas que estão à nossa volta, prejudicando, ferindo as leis de Deus, sem pensar nas consequências disso.
E aí é onde entra a lição, onde ela fala que muitas vezes a gente procura juntar esses tesouros, essas coisas materiais, e na verdade, o que é mais importante são as coisas espirituais. Elas são a verdadeira riqueza, são elas que vão, que fazem parte de mim, eu vou levar para onde eu for. Então, as coisas materiais, como a gente sempre fala aqui na Terra, elas têm o seu necessário cuidado. A gente conversou sobre isso na lição da semana passada, a gente até falou, o carro quebra, eu preciso ir lá consertar o carro. Tem goteira na minha casa, eu preciso ir lá consertar a goteira. São desafios naturais que aparecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas muitas vezes nós damos a nossa vida, a nossa razão de viver estão nessas coisas. E aí as coisas que são importantes, que fazem parte da minha bagagem verdadeira, como ser eterno espiritual que eu sou, eu não estou dando muita bola. Muito pelo contrário, estou até prejudicando. Então é esse equilíbrio que a gente precisa achar. E a lição, ela nos convida justamente, ela traz essa reflexão dando exemplos de como muitas vezes a gente se preocupa com alguma coisa, só que no final o resultado é totalmente outro. Aí Emmanuel começa a lição falando assim: guardarás inúmeros títulos de posse sobre utilidades terrenas, mas se não é senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno dos teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série de admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-á a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Olha que interessante esses 3 parágrafos, olha que riqueza de reflexão que Emmanuel nos traz. E ele traz exemplos justamente que a gente lida no nosso dia a dia. Muitas vezes nós estamos ali apenas buscando, né, as posses, as coisas da terra, e aí a gente, querendo defender um pouco o nosso lado, é preciso a gente entender, e aí pensando em nós como seres eternos que nós somos, há milhares de reencarnações nós estamos tendo esse comportamento. Porque muito perante a sociedade, perante as pessoas, o nosso valor é dado de acordo com aquilo que a gente tem. Então, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa que me destaco pelo aquilo que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela a casa que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, pela posição na sociedade que eu ocupe e tantas outras coisas. Só que aí, muitas vezes, o que eu faço? Como isso é importante para mim e para as outras pessoas é isso que é pelo que eu sou reconhecido, então eu vou buscar isso de qualquer forma, achando que isso é a resolução de todos os meus problemas. Só que é aí que a gente precisa tomar esse cuidado, essa reflexão, porque essas coisas elas são passageiras. Hoje eu as tenho, pode ser que amanhã eu não as tenha mais. E elas não são garantia da resolução dos meus problemas, meus e das pessoas à minha volta. A gente teve tantos exemplos, e a pandemia foi uma delas, de quantas coisas a gente tinha recursos, às vezes, que sobrava, mas que na hora que a gente precisava ser atendido no hospital, precisava de uma ajuda, elas não foram suficientes. Então, a vida, ela nos traz tantos exemplos de tantas coisas, muitas vezes onde a gente coloca a nossa fé, que ali vai ser resolvido o nosso problema, e a vida vem mostrar que aquilo não é suficiente. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter. A gente precisa tomar cuidado em apenas querer ter, porque justamente agora nós estamos mudando, nós estamos num momento de transição. O planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, aos poucos ele já está se transformando em um planeta de regeneração. E num planeta de regeneração, o importante não é o que você tem, o importante é o que você é, aquilo que você traz dentro do seu coração. É esse o verdadeiro valor. São as virtudes que você traz, que você desenvolve e que você trabalha em relação ao próximo, que é o seu verdadeiro tesouro. Não aquilo que você tem de material. Aquilo que você tem de material, como a gente estuda e como a gente vê, é me dado de acordo com aquilo que eu preciso trabalhar, de acordo com o que eu preciso fazer, de acordo com o que eu me comprometi lá na espiritualidade. Quanto eu mais tenho, seja de material ou de outra coisa, mais eu serei cobrado. E será que às vezes vale a pena essa luta para eu ter todas essas coisas materiais, para que lá na frente eu possa ser cobrado em relação a isso? Então são esses cuidados que a gente precisa ter.
E Emmanuel traz também um outro exemplo aqui no parágrafo 3, muito importante também. Muitas vezes a gente busca o reconhecimento em relação às outras pessoas, quando ele fala aqui, né, quando ele dá esse exemplo de medalhas honoríficas no teu peito. Muitas vezes é isso, a gente quer que os outros nos enxerguem, nos dê o devido valor. Porque isso, querendo ou não, faz bem pra gente, massageia o nosso ego. Quando a gente é reconhecido, quando a pessoa faz um elogio pra gente, olha, você tá bonito hoje, nossa, que pessoa inteligente que você é, nossa, que pessoa caridosa que você é, que pessoa bondosa, isso faz bem pra gente. Só que aí a gente começa o quê? A buscar isso de uma forma sem controle, querendo cada vez mais fazer com que isso seja parte da nossa vida, como se isso fosse a nossa verdadeira riqueza. E não é, até porque nem sempre o outro vai enxergar aquilo que nós estamos fazendo, vai enxergar o nosso devido valor. A gente vai estar colocando a nossa vida na mão da outra pessoa. Aí eu vou me sentir bem, eu vou ter o ego massageado, eu vou estar mais em paz comigo mesmo, quando o outro me elogiar, com o outro me reconhecer. Mas quem disse que ele vai ter ele vai ter a capacidade, o discernimento de reconhecer você quando você fizer algo de bom, ou quando você fizer algo certo? Nem sempre. Então, a gente não pode colocar a nossa vida em relação às outras pessoas. O reconhecimento delas para que eu possa me sentir valorizado. Não. Eu tenho que me sentir valorizado por mim mesmo, pelas coisas que eu faço. Eu sei que eu tive a consciência de que eu dei o meu melhor naquela situação. Então, eu estou em paz comigo mesmo. E isso vai fazer com que eu me sinta bem. É isso que importa. É essa a nossa verdadeira riqueza. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter naquilo que nós estamos buscando, para que aquilo que nós estamos buscando não seja a causa da nossa perdição. Como mesmo aqui Emmanuel fala, a introdução na loucura, né? Quando ele fala quando ele dá esse exemplo também no terceiro parágrafo, às vezes a gente busca tanto esse reconhecimento e busca sermos pessoas que verdadeiramente nós não somos, para mostrar aquilo para outra pessoa, ainda mais hoje em dia, nessa época de internet, onde as pessoas vão muito pelas aparências, né, e as pessoas que postam e que buscam um reconhecimento perante a internet, muitas vezes elas assumem uma máscara, um comportamento que verdadeiramente não são delas, elas não têm esse comportamento. Aí acontece o que Emmanuel que fala, terminando no terceiro parágrafo, quando ele diz, por fora é aquela coisa bonita, mas por dentro é um vazio, porque ela não representa nada daquilo que ela aparenta ser. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter, para a gente não se deixar levar por essas pessoas e não querer ser como essas pessoas são. Muitas vezes a gente quer ser porque a gente acha que elas estão tendo o reconhecimento, mas esse reconhecimento, como a gente está vendo, ele é passageiro. Hoje eu reconheço o esforço dela, aquilo que ela fez, mas amanhã pode ser que eu nem dê bola. E aí, como é que vai ser a nossa vida? Então, é importante essa reflexão. E como a gente. E ela é tão importante para que a gente não perca o foco da nossa vida, do nosso objetivo. Porque quando a gente coloca no outro, a gente vai pelo que o outro reconhece, pelo que o outro faz, pelo que o outro diz. E aí, como é que fica? Então, é importante a gente estar atento a isso. Aí, continuando a lição, Emmanuel fala: amontoará riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo de esplendores artísticos, contudo, se não possuis intimidade no lar, a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e de prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor do semelhante, és apenas o viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistará o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trazes consigo valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Então, aqui, a gente já terminando a lição, fazendo as últimas reflexões, essa lição é muito rica, cada parágrafo ela tem uma reflexão muito importante para nós. Que nem, por exemplo, a 4, aqui o parágrafo 4. Aqui, quando a gente fala sobre as coisas materiais, a gente tem sempre falado, as lições do Fonte Viva, elas sempre batem nessa tecla, a gente tem sempre conversado sobre isso. As coisas materiais, elas têm sim a sua importância. Não tem nada de errado em eu querer uma casa nova,
em querer um carro novo, querer uma roupa nova, um tênis, um sapato novo, fazer uma faculdade, um curso novo. Não tem nada de errado. Isso faz parte da gente, e quem estuda o livro dos Espíritos sabe, lá tem a lei do progresso, e Deus colocou esse desejo da gente querer essas coisas para a nossa vida, porque através desse nosso desejo a gente trabalha e aí a gente progride. Então não foi à toa que Deus colocou esses desejos em nós. O que a gente precisa, e o que a gente vem falando, e a espiritualidade tem batido nessa tecla, é qual a energia que eu estou colocando na busca daquilo que eu estou querendo para a minha vida. Que nem, por exemplo, Emmanuel fala sobre aqui a casa, né, sobre o lar. Não tem nada errado em eu querer uma casa nova para mim. Só que aí eu estou querendo a casa porque a casa vai fazer bem para mim, vai fazer bem para as pessoas à minha volta, ou eu estou querendo uma casa nova para mostrar para as outras pessoas que eu consegui uma casa nova. Perceba que são energias diferentes. E muito mais importante do que conquistar a casa nova, a casa material, é a gente cuidar da nossa casa eterna, a nossa casa interna, o nosso lar. O nosso lar aqui, que Emmanuel quer dizer, é o quê? A nossa relação com os nossos familiares. Nós seremos mais ricos perante Deus, cuidando das nossas relações com os nossos familiares, do que a gente conquistar uma casa materialmente melhor e mais bonita. Percebem a diferença? É isso que a gente precisa ter, é esse cuidado. Não tem nada de errado em eu querer a casa nova, mas se eu não cuido de dentro da minha casa ali, minha relação com as outras pessoas, de que adianta? A mesma relação que eu tenho numa casa simples, se eu não melhorar ela, vai ser a mesma relação que eu vou ter numa casa maior, maior, grande e às vezes mais bonita. De que adianta? Então, são esses cuidados que a gente precisa ter, aquilo que nós estamos verdadeiramente buscando. E o que é? E o que vai fazer com que nos torne mais ricos perante as leis de Deus? É justamente o nosso esforço no bem, justamente em ajudar o próximo. Como Emmanuel, no próximo parágrafo, ele fala sobre isso. Ele fala em forma de socorro, trabalho, estímulo, educação em favor dos semelhantes. É isso. Quando a gente faz o nosso melhor, que está ao nosso alcance, em favor do próximo, é essa a verdadeira riqueza que nós estamos acumulando perante as leis de Deus. É isso que vai me fazer me tornar uma pessoa melhor. E não são grandes coisas, não é resolver o problema da outra pessoa. É uma pequena ajuda, é um gesto de favor, é um ouvido amigo, é uma palavra amiga, é um abraço, é um sorriso, é um gesto de favor, de simpatia em relação a outra pessoa, né, de se colocar no lugar da outra pessoa por um momento. Sabe, são essas situações que vão fazer com que a gente se torne rico perante as leis de Deus. São as virtudes que a gente desenvolve, não aquilo realmente de material, porque o que a gente sabe que aquilo de material, tudo aquilo que eu acumular, vai ficar para as outras gerações, vai ficar para as outras pessoas, e o quanto de força e de energia eu despendi, gastei para conquistar aquilo. Para chegar no fim da minha vida, eu perceber que não era exatamente aquilo, que muitas vezes fica para as outras pessoas começam a brigar por causa daquilo que eu conquistei. Então, o que eu pensei que ia ser para o bem das pessoas, no fim ajudou na perdição delas. Isso acontece muito. Eu que trabalhei muito tempo em área financeira, eu vejo, a pessoa guardou o dinheiro lá, comprou casa, pensando, não, para deixar para os meus filhos, né, para os meus parentes, e aí ele acabou deixando, e no fim aquilo foi motivo de briga, de discussão na família, que às vezes era unida, e não deixou de ser unida justamente porque começaram as brigas por posses. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Então, esses cuidados aí, valeu a pena? Valeu você lutar e buscar tudo aquilo para que ficasse para os outros com uma ideia de que seria útil e, no fim, acabou sendo causa de discussão entre as pessoas? Então, são essas reflexões que a gente precisa fazer, esse cuidado. Não tem nada de errado, como a gente falou, da gente querer buscar aquilo, mas qual é o intento? Qual que é o objetivo disso? Vai fazer bem realmente? Vai fazer bem para mim e para as outras pessoas? Será que não existem coisas que eu preciso cuidar na minha vida que são mais importantes? Como a gente falou, em relação ao lar, a minha relação com as outras pessoas, a minha saúde, né? Às vezes a gente quer um emprego porque a gente ganha bem e a gente quer, né, ter uma posição, as pessoas vão falar, nossa, você trabalha em tal empresa, você possui tal cargo, você trabalha em tal ramo, nossa, às vezes você quer aquilo, mas aquilo muitas vezes é motivo de doença para você vai ficar estressado, vai ficar nervoso, às vezes é 3 horas para ir, 4 horas para voltar, para você chegar, e aí, vale a pena todo esse esforço? Será que um emprego que você te ganhe
sei lá, a metade daquilo que você estivesse ganhando, será que não te vai deixar melhor? Não vai te fazer mais feliz? Você não vai se sentir melhor? Você não vai se sentir bem com aquilo? São essas reflexões. Então, muitas vezes a gente está buscando algo, e aqui, por exemplo, no penúltimo parágrafo, quando ele fala sobre conquistar a fama, né, e o poder, me veio aquela passagem no livro no Evangelho, daquele espírito que foi uma rainha no passado, né? E ela se surpreendeu quando ela foi para a espiritualidade e ela viu que lá muitos dos seus subordinados, das pessoas que eram inferiores a ela ali na sociedade, lá na espiritualidade estavam muito melhor que ela, estavam numa posição, num estágio melhor que ela. Então ela percebeu que tudo aquilo que ela buscou, sendo rainha e tendo de bom e do melhor que ela podia ter naquela época, de nada valeu. Então são esses cuidados que a gente precisa ter. E aí Emmanuel termina justamente a lição falando: assim será todo aquele que ajunta tesouros para si e sem ser rico para com Deus. Os tesouros para nós é justamente essas coisas que são mais materiais, né, que a gente se preocupa, que a gente gasta a nossa energia e que muitas vezes, no final, quando a gente conquista, ou que às vezes a gente deixa para as outras pessoas, é só razão de brigas, discussões e desarmonia entre as pessoas. A nossa verdadeira riqueza está no bem que a gente faz em relação às outras pessoas. Como a gente falou, muitas vezes, como esse bem ele não é visto num primeiro momento, a gente não dá valor. A gente faz, às vezes, qualquer coisinha assim para a pessoa, que para a gente assim, não tem valor nenhum. Mas a gente vai ver o resultado desse nosso esforço, lá na frente. Então, o importante é a gente estar pensando e saber dar o devido valor às suas devidas coisas. É cuidar, sim, das coisas materiais, porque nós estamos, né, no momento, estagiando aqui na matéria, mas sem se esquecer da nossa verdadeira essência. E a verdadeira essência vai ser rica para com Deus, para com suas leis, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, principalmente de relação ao bem que nós estamos fazendo em relação ao próximo. Quanto mais a gente ajudar, quanto mais a gente se dispor, se colocar no lugar do próximo e fazer por ele, mais seremos ricos perante as leis de Deus, para com a espiritualidade. Façamos essa reflexão do que verdadeiramente é importante para nós. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, é uma reflexão que vira e mexe tem caído para nós. Então é algo que eu acho que a espiritualidade está batendo nessa tecla, que a gente precisa estudar, que a gente precisa estar atento, que muitas vezes a gente dá o valor da nossa vida a coisas que não são tão importantes assim. E as coisas que são importantes, que a gente precisa olhar com um carinho um pouco mais, a gente não está cuidando direito. Então é importante a gente estar fazendo essa reflexão durante essa semana. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por Deus, e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Até lá, então. Que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Uma semana cheia de saúde para todos.